No episódio anterior, Superman arranca a porta do veículo e finalmente captura o pistoleiro, que admite que alguém contratou ele para eliminar o Aquaman, mas se recusa a dizer o nome da pessoa que contratou ele. Então, Batman rapidamente assume o interrogatório e, alguns segundos depois, o pistoleiro conta tudo o que sabia. O pistoleiro diz que não sabe o nome da pessoa que contratou ele, mas revela que foi pago em ouro. Ao examinar o ouro, Batman deduz que as moedas antigas e as cruzes são dobrões espanhóis, obviamente recuperados de um navio naufragado, o que significa que a ordem para eliminar o Aquaman veio de Atlântida. Aquaman retorna à Atlântida e fica surpreso ao ver Orm, seu irmão, sentado no trono e incitando seu exército. Ele cobra explicações sobre essa traição e diz que não vai mergulhar a Atlântida em uma guerra tola. Orm nega ter traído ele, afirmando que achava que o rei tinha sido eliminado. Em seguida, afirma estar farto da tolerância de Aquaman com os habitantes da superfície, e só está fazendo o que o Aquaman nunca teve coragem de fazer. Aquaman ordena que os guardas prendam Orm por traição, mas é cercado pelos soldados de Brack, revelando que Orm e Brack estavam juntos por trás do plano o tempo todo. Orm declara Aquaman como traidor, pois ele abandonou seu povo e os vendeu para os seres da superfície. Em seguida, proclama que ele mesmo está no comando agora. Dito isso, reunimos tudo o que você precisa saber sobre a Liga da Justiça, o Inimigo Submarino, a segunda e última parte dessa história. Eu sou o Gabriel Rodrigues. E eu sou o Rodrigo Bernay, e você está no Anime Quiz. Então, já deixa aquele like para ajudar na divulgação, se inscreva no canal e bora pro vídeo! Aquaman tenta depor Orm do trono, mas Orm incapacita ele com um tridente, ordenando que seus homens levem Aquaman embora, e em seguida, Orm pede ao General Brack que prepare as tropas para invadir a superfície. Logo depois, Mera corre até Orm ao ser informada do retorno do seu marido, mas ele diz que era apenas um boato e que tomou medidas de precaução, colocando o filho de Mera sob a proteção dele. Mera vai verificar como está o seu filho, mas para surpresa dela, encontra um berço vazio, e Orm diz que ele não será ferido se ela cooperar. Mera questiona os motivos, mas Orm diz que apenas estava fazendo o que era melhor para Atlântida. A Liga da Justiça vai para Atlântida avisar Aquaman, mas eles são emboscados. Lanterna Verde quer partir para o ataque, porém, Superman pede para ele se lembrar o motivo pelo qual eles estão ali. Então, eles saem da nave e tentam um diálogo, argumentando que eles têm uma mensagem para o rei de Atlântida. Mesmo assim, eles são atacados sob as ordens do General Brack. Então, o Lanterna Verde faz uma parede de energia para proteger eles, enquanto o Superman derruba vários soldados. Um dos soldados tenta atacar o marciano, mas ele usa sua intangibilidade e o veículo acaba passando direto, fazendo o soldado se chocar contra uma rocha. A Mulher Maravilha se protege dos tiros com seus braceletes mágicos. Em seguida, derruba um soldado dando um golpe com as duas mãos, mas nesse momento aparecem vários outros soldados atrás dela. Lanterna Verde protege ela com uma parede de energia, então os inimigos se chocam contra a parede, destruindo seus veículos. Os ataques continuam, e Diana e John Stewart são atingidos pelas costas por disparos da embarcação do General Orm. Então, Superman pega uma enorme rocha e abre um buraco na embarcação, fazendo ela afundar. Os heróis seguem em direção à Atlântida, mas são surpreendidos com um sistema de defesa do lugar, que lança vários projéteis contra eles. Ninguém é atingido, porém, os projéteis explodem, fazendo com que os heróis acabem ficando desorientados, e em seguida, eles são capturados pelos soldados de Brack. Os heróis, que agora são prisioneiros de Atlântida, revelam que foram até lá informar Aquaman sobre um complô contra a vida dele. A Rainha Mera presenciou o depoimento, mas Lord Orm desmente eles e dispara um raio com um tridente no Superman. Orm, agora com a custódia dos heróis, revela que planeja destruir o mundo da superfície para manter a Atlântida segura, e os condena à eliminação por afogamento. Então, eles são mantidos em uma câmara que se enche de água e imobilizados por dispositivos em suas cabeças que impede eles de usarem seus poderes. O General Brack informa para o Orm sobre os preparativos de suas tropas, e Orm ordena que ele prossiga, pois se juntará a eles assim que resolver seus assuntos inacabados.
Enquanto isso, a Rainha Mera, que estava escondida ouvindo tudo, nocauteia os guardas dando um golpe com sua massa. Em seguida, puxa uma alavanca que esvazia os tanques, salvando os heróis da execução. Mera liberta rapidamente a Liga da Justiça e diz suspeitar que seu marido ainda está vivo. Por isso, pede a ajuda deles para procurar o Aquaman. Em outro lugar, no fundo do oceano, Aquaman está acorrentado à lateral de uma formação rochosa, acima de uma fenda de lava. Enquanto se debate para tentar se libertar, Orm chega e revela seu plano para garantir a sucessão ao trono. Ele trouxe o filho pequeno de Aquaman para se juntar ao pai. No Palácio Real, Mera e a Liga são atacados por soldados e a Mulher Maravilha protege Mera com seus braceletes. Em seguida, mais soldados chegam e disparam contra os heróis. Lanterna Verde tenta revidar disparando contra os soldados, mas então usa seus poderes para destruir uma parte da ponte que eles estavam, fazendo os soldados despencarem. De volta ao Rei de Atlântida, Orm prende o bebê a uma rocha do lado do Aquaman em um ato de extrema crueldade e dispara um raio do tridente, fazendo a formação rochosa deslizar penhasco abaixo em direção à lava. Aquaman se debate desesperadamente contra as correntes, conseguindo libertar um braço, mas o outro permanece preso. Então, ele agarra a fivela de metal afiada do cinto e tenta cortar a corrente. Sem sucesso, e conforme se aproximam da lava, o choro do filho se intensifica. Nesse momento, Aquaman ergue a fivela afiada e a abaixa com um grito. No Palácio Real, a Liga informa a Mera que Aquaman está desaparecido, mas de repente ele retorna, carregando o filho deles. Aliviada em ver que Aquaman e o filho estão salvos, Mera abraça ele e segura seu bebê. Então, ela olha para baixo e solta um grito de horror. A mão esquerda de Aquaman sumiu e a manta do bebê está enrolada onde antes era a mão dele, servindo como torniquete. Aquaman, com muita raiva e agora sem uma das mãos, pergunta onde está seu irmão Orm. Enquanto Aquaman passa por procedimentos em seu braço ferido, Batman liga da superfície e avisa que a temperatura no Círculo Polar Ártico está subindo drasticamente, e se continuar assim, a calota polar pode derreter, causando inundações catastróficas em todo o planeta. Aquaman, que ainda está em cirurgia, revela a origem do problema: o reator térmico do Apocalipse. Ele admite que construiu o reator como uma arma de último recurso, caso entrasse em guerra com o mundo da superfície, mas ele nunca ativou ele. Em vez disso, Lord Orm ativou o reator, usando o material nuclear do submarino que ele havia roubado. Superman diz que Orm precisa ser detido, enquanto Aquaman jura que vai deter seu irmão. No Círculo Polar Ártico, a Liga da Justiça acompanha Aquaman e insiste em ajudar. Porém, ele diz que essa luta pertence a ele. Mas Superman diz que a Liga também tem interesse na resolução do conflito. Então Aquaman pede para que eles não atrapalhem. De repente, acontece uma explosão na frente deles, e em seguida, vemos que são os soldados do General Brack que iniciaram o ataque. Os heróis saem ilesos das explosões, enquanto Lanterna Verde protege Aquaman em uma esfera de energia. General Brack ordena mais uma onda de ataque, então mergulha na água, já destruindo um dos veículos. Batman chega a bordo do Batwing e informa que as geleiras já começaram a derreter, mas Superman diz que eles primeiro vão ter que lidar com as forças de Brack. Os soldados atlantes intensificam seus ataques na direção do Lanterna Verde, que desvia e cria uma contenção, destruindo um dos veículos. Agora, os ataques focam na Mulher Maravilha, que também consegue desviar e captura um dos soldados com seu laço mágico. Porém, o veículo que estava com ele fica desgovernado e está prestes a acertar um outro soldado. Mas o marciano salva ele e os dois veículos se chocam e explodem. Em seguida, o marciano joga o soldado no mar. Aquaman emerge por trás de um dos soldados, derruba ele com um golpe e pega seu veículo, enquanto o Superman desvia do tiro de um canhão de plasma e voa até a embarcação para destruir o canhão. Porém, enquanto ele arremessa o canhão destruído, outro canhão dispara e consegue acertar Superman pelas costas, derrubando ele numa montanha de gelo. Os soldados comandados por Brack continuam sua ofensiva contra Aquaman,
mas quando estão prestes a se chocar, uma enorme baleia surge e derruba vários soldados. Aquaman pega carona com a baleia, enquanto o Lanterna Verde fica perplexo com o que viu, e Superman pede para o Lanterna acompanhar o Aquaman, mas John tem dificuldade em acompanhar a velocidade dele. Em uma caverna glacial, Aquaman chega ao reator para tentar desativá-lo, mas é atingido por uma rajada de energia do Tridente Real, que agora está em poder de Orm. O Lorde tenta finalizar Aquaman, mas ele rola e em seguida acerta um chute no vilão, que é arremessado para trás, mas consegue recuperar o equilíbrio e parte para cima novamente. Do lado de fora da caverna, ondas de radiação começam a se espalhar, e Batman diz que eles não têm muito tempo, e se não desligarem logo isso, a humanidade estará condenada. De volta à luta na caverna, Orm ataca com um tridente e Aquaman contra-ataca com um arpão que deu lugar à sua mão. Os dois medem forças, mas Aquaman dá um soco em Orm, conseguindo derrubar ele. Enfurecido, Orm destrói os controles com um disparo do tridente, impedindo sua desativação. Em seguida, dispara contra Aquaman, que fica inconsciente. Batman e Lanterna chegam até a entrada da caverna e notam que o descongelamento está se acelerando. Então se apressam para chegar ao reator. Aquaman enfrenta uma luta brutal e consegue derrubar Orm novamente, mas o vilão se levanta e dispara um raio de energia do tridente, acertando Aquaman, que acaba caindo em um abismo, mas no último instante consegue se segurar com seu arpão. Lanterna Verde e Batman chegam até o reator e Batman logo percebe que terá que desligar o reator manualmente por dentro. Ele pergunta se o anel do Lanterna Verde pode protegê-lo. John confirma e cria um escudo com seu anel para que Batman pudesse entrar no reator sem ser afetado pela radiação. Em seguida, o Batman entra. De volta à batalha, Orm dispara várias vezes em Aquaman, tentando derrubar ele de vez no abismo, mas ele consegue subir de volta. Ao perceber que Lanterna Verde e Batman estavam tentando desativar o reator, Orm dispara contra John, mas ele se protege com a energia do anel. Aquaman consegue chegar novamente até Orm e os dois entram em uma batalha corporal mais uma vez. A batalha é intensa e parece estar equilibrada. Aquaman derruba Orm e em seguida leva um chute e acaba caindo. Orm vai para cima de Aquaman e tenta fincar o tridente nele, mas Aquaman consegue se proteger com um arpão e desviar o ataque do tridente para o chão. Em seguida, dá um chute derrubando Orm, que acaba soltando o tridente. O Lorde está caído no chão, e quando Aquaman se aproxima, Orm consegue atingir ele com uma faca, mas quando tenta dar outros golpes, o chão em que ele estava começa a desmoronar, e ele acaba pendurado, prestes a cair no abismo. Orm implora por ajuda para o seu irmão, mas Aquaman fica parado olhando para ele. Aquaman simplesmente pega o seu tridente, declarando friamente: "Acho que isso é meu." E nesse momento, Orm não consegue mais se segurar e cai no abismo gritando, enquanto Aquaman apenas observa. No reator, Batman consegue fechar a válvula de desligamento manual, desativando ele, e vemos que as ondas de radiação pararam. Em Atlântida, Brack e seus homens alegam que Orm os forçou e que jamais teriam se rebelado contra seu rei por conta própria, mas Aquaman ordena friamente que eles sejam presos. Com a Liga da Justiça presente, Aquaman reflete sobre os seus erros, mas resolve continuar trabalhando pela paz entre Atlântida e o mundo da superfície, pelo bem do seu filho. Separamos esses vídeos para você assistir agora, tenho certeza que vai gostar. E você, conhecia todos esses detalhes sobre Liga da Justiça, o inimigo submarino? Deixe nos comentários e se inscreva no canal para mais vídeos como esse.